carabina Puma, calibre 38. Essa é uma Glock, calibre 40. Esse era o fascínio. A arma era um instrumento dos mocinhos. É uma arma excelente. E essa é uma Taurus, calibre 40 também. É uma calibre 12 tática que é utilizada tanto com munição letal como com munição não letal. Eu entrei na polícia em 94 para 95 e eu lembro a primeira vez que vi um fuzil. Essa daqui, você precisa fazer esse movimento, que é o movimento pump, de bombar. É uma arma que pode ser utilizada também de uma forma mais compacta dentro de viaturas e também pode ser utilizada pelo público feminino. Ele só era alegre, e o negócio dele só era jogar futebol, o sonho dele era jogar bola. A mentalidade institucional com relação à arma de fogo, ela é amadorística. Nunca tive uma queixa dele. As professoras só falavam do bem dele. Mas nós temos que ir direto na ferida, eu já falei sobre isso. Nós temos que colocar a prefeitura na justiça. A munição calibre 38 é, sem dúvida nenhuma, mais difundida. Essas não são balas que a gente distribua no saquinho de Cosme e Damião. A sociedade sempre teve armas para se defender e depois isso foi ganhando sofisticação até chegarmos na arma de fogo. A relação do homem com a arma vai existir, sempre. O que vai mudar é a maneira como essa relação é feita. Meu pai era militar, do Corpo de Fuzileiros Navais, trabalhava em função de segurança, trabalhava armado, portava armas. Ele portava aquela arma para a defesa dele, para a nossa defesa e para desempenhar as suas funções de serviço, que eram funções que tinham a ver com proteger as pessoas, defesa da pátria. Então isso para mim sempre foi uma coisa eminentemente normal. Quando eu pensava em meu pai, meu tio, eu pensava sempre nos mocinhos. E esse era o fascínio. A arma era um instrumento dos mocinhos. Era um instrumento de salvaguarda das pessoas boas contra o mal. Então a gente só conseguia enxergar o viés do matar o mal. Eu sou policial há quase 17 anos e eu não saio de casa desarmado, porque eu tenho um compromisso com a sociedade. Acredito firmemente num compromisso materializado num juramento que todo policial faz quando ingressa na profissão e, evidentemente, que a arma de fogo é, sim, um dos nossos instrumentos de trabalho. A gente tem, sim, no Rio de Janeiro uma corrida armamentista, isso é evidente, porque a polícia também pecou. O marginal, ele viu o policial como alguém que ia prendê-lo
ou alguém que ia extorquí-lo. Por uma série de fatores, a polícia muda a sua relação com a criminalidade do tráfico de drogas. Ela começa a partir para o confronto puro e simples. A imprensa, ela mitificava isso porque a sociedade queria isso, a sociedade estava apavorada e ela queria simplesmente o extermínio sistemático da criminalidade. A marginalidade, ela se torna mais violenta à medida que ela não vê na ação policial a expectativa da prisão, mas sim a da morte, do extermínio puro e simples. A marginalidade começa a adquirir fuzis FAL, fuzis HK alemães, e aí a polícia começa também, evidentemente, a arrecadar essas armas, a prender essas armas e a disponibilizar essas armas via autorização judicial. E aí a marginalidade passa para um outro patamar. Ela começa a adquirir as granadas. Aí a polícia passa a utilizar os carros blindados. Aí a marginalidade, isso é fato público e notório, adquire minas terrestres. Eles já passam a confrontar, a tentar impedir a entrada da polícia a qualquer custo. Num quarto momento, essa marginalidade vem para o asfalto. A minha relação com as armas começou como uma relação de amor. E fui instrutor de tiro no Exército. Então eu tinha 3 armas. A minha formação, digamos assim, era muito pró-uso de arma pelos homens honestos, digamos assim. Eu era, na época, diretor do Departamento de Sociologia da PUC do Rio de Janeiro. Criei um grupo de pesquisa com alunos para analisar o porquê que o Rio de Janeiro estava ficando cada vez mais violento. Circulando para a estação Realengo, trem direto com destino à Central do Brasil, embarque plataforma 2, linha C. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas. Infelizmente só comecei a conhecer essas mães e depois aconteceu tudo isso que eu comecei a conhecer, porque eu ia para a escola no dia de assinar o boletim do meu filho. As mães estavam tudo ali, mas só que a gente não tinha assim muito amizade, que ninguém conhecia, né? É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida ou o erro. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. Tudo começou com a Mara, né? A Mara, ela foi no colégio, pega o telefone de todas as mães e começa a fazer contato. Na primeira semana, logo assim, 2 dias depois, começamos a nos reunir quase todos os dias. E a gente foi percebendo que uma estava servindo de moletinha para outra. É preciso ter força para fazer tudo sozinho, mas é preciso coragem para pedir ajuda. Fazer as duas na mão, tem que ter a vista toda ou quer botar na mão? Na mão. Vai. Tá armado aí? Eu só não tô porque tu me pede. Você já tinha esse medo de arma antes dos tiros ou foi depois? Cara, eu não tinha proporção do que é. Primeiro que o estalo, o barulho já me deu um medo. Vamos tentar imaginar a questão da arma de uma forma mais genérica, né? Não uma arma de fogo. A arma de fogo já é um processo tecnológico de desenvolvimento das armas. Mas a sociedade humana, a forma humana, sempre teve armas
para se defender, né, de ataques de outros grupos. Então, o chamado direito à guerra, ele sempre, de uma certa forma, existiu, né, no confronto entre tribos primitivas, e depois isso foi ganhando sofisticação até chegarmos na arma de fogo. Eu acho que esse objeto ele possui uma letalidade tal, o que você chama de sofisticação, eu lamento, porque ele foi tendo um maior poder de destruição. E é esse poder de destruição que eu acho que é um absurdo a gente pensar ainda num objeto para isso. Isso tudo tem relação com um debate que é o medo que as pessoas têm da morte violenta, que é o que nos move, de uma certa forma, a sociabilidade. Então, mesmo hoje, aqueles que defendem a ideia de que as armas têm que ser totalmente proibidas, o comércio delas, acham que isso vai gerar uma maior segurança, uma maior proteção das suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem as pessoas que acham que ter o direito à autodefesa portando uma arma, também elas vão estar garantidas, né, nessa maior segurança. Eu não acreditaria em nenhum objeto possível que meu dinheiro pudesse comprar ou não, que fosse tão ameaçador. Eu não quero portar nada que seja tão ameaçador ao outro. Então não é só o meu medo. Eu não quero que você sinta medo para que você me respeite pelo medo. É uma posição filosófica. E outra coisa, eu não acredito que isso vai ser respeito de fato. Existe hoje um discurso muito forte que temos que acabar com o comércio de armas de fogo no Brasil. Né? Isso foi para um debate, teve um plebiscito, e existe toda uma defesa dessa tese de que só o Estado deve ter, só os representantes do Estado, as forças de segurança, as forças armadas devem ter acesso de armas de fogo. Pô, mas ninguém fala no meio desse debate a quantidade de mortes, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro provocada pela polícia. Essa coisa de que só o Estado tendo o direito de possuir arma, a gente poderia estar diante de um Estado totalitário por causa disso, eu acho que isso não tem base factual. A Primavera Árabe derrubou ditadores pelo movimento de direito das pessoas na rua. A gente não precisa ter, principalmente as armas de uso pessoal, que são as que mais matam no Brasil, pelo menos, elas não podem ser vistas como um direito nem sequer de peitar um Estado totalitário. Porque tem outras ferramentas democráticas antes de ser usado nisso. A gente não pode pensar nisso. O importante é o seguinte, é pensar que objeto é esse e por que usamos e como usamos. Nós começamos a nos dar conta de alguns aspectos que hoje são comuns, mas na época não era. Começamos a comparar o Rio com outras cidades, com outros países e constatamos o número enorme, crescente, de homicídios por arma de fogo. Porque o conhecimento vem de comparação. E por comparação nós começamos a estudar o tema violência urbana, que é um tema muito contemporâneo. Não tem mais do que 20 anos ou menos. E havia muito pouca coisa feita, muito pouca teorização, poucas pesquisas, porque era um tema novo. Começamos a ver que a proliferação de armas estava no centro do problema. Nós temos que levantar provas. Isso aí eu vou... Da Polícia Civil não recebendo armas no Rio. Da Polícia Federal no Rio não marretando. Isso. E não... Contabilizando a munição. Contabilizando a munição. Já não paga a munição. Ainda não contabiliza. Aí começa o nosso trabalho de entender o universo das armas de fogo e as consequências, né? Desde 1980 para cá, segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 1 milhão de homicídios no Brasil, né? Desses 1 milhão de homicídios, cerca de 630 mil foram por arma de fogo. Com a verdadeira falência do sistema de segurança pública na década de 90, a sociedade correu nessa via, cada um por si, Deus por todos, então cada um tentando se proteger com segurança privada e arma de fogo. O que aconteceu? A gente percebeu o policial, que é o policial que estava na Polícia Civil, na Polícia Militar, ele também trabalhando na outra ponta do balcão, trabalhando na segurança privada. Então esse jogo era um jogo perverso, porque quanto pior a segurança pública, maiores os lucros privados. E quem é que estava dos dois lados do balcão? Aquele mesmo policial que deveria ser o ator para fazer fomentar as melhores condições de segurança pública no Brasil.
Rio de Janeiro você tem 3 vezes mais agentes com armados na segurança privada do que na segurança pública, do que na PM e na Polícia Civil juntas. Quem controla o armamento, quem controla a segurança privada? Teoricamente, a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal só controla as empresas de segurança legais. E as clandestinas? A Polícia Federal diz que não é com ela. Mais segurança privada são mais armas de fogo à disposição. Armas de fogo que eventualmente são extraviadas. Então nós temos um nível exorbitante de difusão de armas de fogo na nossa sociedade e que, ao meu ver, é o grande fator que explica essa taxa de homicídios absurdamente alta no Brasil. Circulam no Brasil cerca de 16 milhões de armas, o que é muita arma. Pior, 90% dessas armas nós constatamos que não estão nas mãos do Estado, das Forças Armadas, das polícias, mas estão nas mãos da sociedade. O Brasil é um dos países mais armados do mundo. 48%, praticamente a metade dessas armas nas mãos da sociedade, são armas ilegais. Armas que nunca foram registradas e que, portanto, se envolvem em crime, a polícia não tem como rastrear. O que significa que o Estado ignora quem as tem e é um dos fatores que explicam que a elucidação de crimes no Brasil não chega a 5%. A DeFi tem hoje aproximadamente 150 mil armas apreendidas, aguardando decisão aí para a gente destruir. E é para cá que todas as armas apreendidas da Polícia Civil vêm depois de periciadas. Depois disso, autorizada judicialmente, a DeFi remete ao Exército para destruição. Aqui são as armas apreendidas realmente com criminosos. Algumas armas elas têm a numeração dela raspada, a numeração de série raspada. Essa aqui vocês podem ver, ó, não tem onde haveria numeração, foi suprimido por alguma ação mecânica, provavelmente. Só tem a marca. O número de série é essencial. Se não houver número de série, a gente já interrompe o rastreamento, já não consegue ter resultado. A gente observa no trabalho a partir dessas apreensões e dos rastreamentos das armas apreendidas, é que as armas que normalmente entram no território nacional por contrabando, que vem do exterior, vem de países vizinhos que fazem fronteira com o Brasil, elas abastecem mais o tráfico de drogas, os criminosos que atuam no tráfico de drogas. São armas maiores, fuzis, metralhadoras, enfim, armas de calibre mais pesado. O que a gente constatou é que as armas que mais circulam com criminosos e as que mais incomodam são pistolas e revólveres, de uso permitido. O fato de elas serem de uso permitido, você conclui que são pessoas, cidadãos comuns que compraram essas armas e depois ou foram furtados, ou as armas foram extraviadas, ou até foram transferidas de forma ilegal, clandestina, e depois acabaram caindo na criminalidade. Essas armas pequenas é que são usadas com mais frequência para roubos, até homicídios. Elas causam, acho que, um mal maior. Se for em termos absolutos e números, o Brasil é campeão mundial de morte por arma de fogo. Nós temos índices superiores aos países em conflito, como o Afeganistão, como o Iraque, com outros países que frequentam o noticiário internacional. O debate das munições geralmente fica de lado nesse debate sobre armamento e é fundamental porque uma arma sem munição, ela não é uma arma de fogo. Importante saber também que 95% da munição ilegal é brasileiríssima. Não só ela municia o armamento brasileiro, como mesmo o armamento estrangeiro usa a munição brasileira.
Nós temos o calibre 380, que é para uma pistola de uso civil. Nós temos também as calibre 38, que no caso é para revólver, mas também do uso civil. Depois nós temos as munições de segurança pública, que são as munições, por exemplo, 9mm, a munição comum utilizada pela Polícia Federal. Temos também as 45. 45 é uma munição que o Exército utilizou durante muito tempo. As munições de calibre 5.56, que é para o famoso fuzil AR-15. As munições de calibre 7.62, por exemplo, um calibre 7.62 de fuzil. E as munições da metralhadora .50. Apesar de sermos uma empresa privada, nós somos responsáveis por todas as munições utilizadas pelas nossas Forças Armadas e pela segurança pública no Brasil. Nós somos responsáveis por um faturamento de mais de R$1 bilhão, juntando a indústria de armas e munições brasileira. Recolhemos algo em torno de 150 milhões de impostos, exportamos $300 milhões mais ou menos. Agora, eu acho que mais do que a importância econômica, o segmento de armas e munições representa a segurança pública do cidadão brasileiro. Então, a indústria ela tem uma relevância muito grande para o nosso país nesse sentido. Nós entendemos que, mais do que uma fábrica de arma, uma fábrica de munição, nós somos responsáveis e entendemos que somos responsáveis por toda essa garantia da nossa individualidade e principalmente da nossa liberdade. Tão importante quanto a gente fazer uma campanha de desarmamento é fazer uma campanha de legalização e de conscientização de que uma arma de fogo é um objeto que pode causar um acidente, um incidente, da mesma forma que um carro. Nós entendemos que essa questão toda de munição, arma para o civil, controle de munição, controle de arma de fogo, tudo isso é importante, desde que você consiga exercer o seu direito, que é do cidadão de bem exercer a sua legítima defesa. O governo, ele disponibiliza para o cidadão brasileiro a segurança pública. No entanto, se o cidadão de bem achar que ele não está protegido, ele tem esse direito. Essa questão da legítima defesa é tão clara como a questão da escola particular. Se o pai entender que a escola pública não é eficiente para o filho, ele matricula o filho dele numa escola particular. O Igor sempre foi um aluno muito bom na escola, as professoras só falavam do bem dele. E o negócio dele só era jogar futebol, o sonho dele era jogar bola só. Aonde teve esse bola, para ele estava tudo bem. Nós estávamos em casa, aí ele fez o café dele, fez o café do Dudu e sentou todos os dois na mesa. Aí ele falou assim para mim: mãe, tchau. Aí eu falei: tchau, meu filho, toma cuidado do carro. Eu sempre tinha preocupação de mais do carro. Dor de cara na janela da cozinha. Aí eu bato na porta e falo com a filha da Dandá, falo: Débora, a escola do meu filho está pegando fogo. Saí correndo. Cheguei lá, procurei o Igor nada. Procurei, me agarrei com a professora lá.
Professora, cadê meu filho? Cadê meu filho? Ah, mãe, eu não sei que aqui foi um homem, entrou assim, de repente ninguém sabe quem está morto nem quem está vivo. Ligava o celular dele, não respondia. Estava dentro da mochila dele. Quando eu cheguei aí pro hospital, ele só estava esperando eu chegar lá só para dar partida, entendeu? Estava esperando escutar só a minha voz. Como é que um cara entra numa escola que nossas crianças estavam... A gente pensava que nossas crianças estavam guardadas numa escola e não estava. Entendeu? Você nunca imagina que vai mandar um filho para o colégio e que em troca você vai buscar um corpo de um filho. O mais triste é saber que a minha filha morreu por uma falta de responsabilidade de alguém que passa a arma para o outro, mas a pessoa não está nem aí. O importante é botar um dinheiro no bolso e vamos fazer o tráfico de arma, vai passando um a um e assim vai se indo famílias, vidas. Vai nossas crianças indo embora. Eu sinto muita saudade das crianças que partiram, né? Eu não acredito que aquelas crianças partiram. Só penso que eles estão vivos, né? Então não é só ir assim. Todo mundo que estava ali dentro foi vítima. O nascimento da associação foi realmente pensando neles, que sobreviveram. Se levantou uma bandeira aí, a bandeira da paz. E vamos lutar por algo justo, pelo que é certo e para que algo mude. E assim nossa associação surgiu, os Anjos de Realengo. A porcaria do 32, que esse sei lá o que pegou para matar nossos filhos, ele foi roubado há 18 anos. Pois é. Há 18 anos, entendeu? Eu chego a me arrepiar. Há 18 anos essa arma foi roubada. Quem é o responsável? Quem vendeu a arma? Quem perdeu a arma? Por que não foi feita uma diligência para achar essa arma? As armas se perdem e ninguém acha. Tá tudo certo, virou bang bang. Alguém vendeu a arma para esse cara, no qual ele faz o que fez com nossos filhos. Nada aconteceu. Então nós estamos com dor, estamos sofrendo. Mas acima da nossa dor tem que ter a justiça. Nós temos que lutar. Não adianta os governos tampar o sol com a peneira, nem empurrar sujeira para debaixo do tapete. Os governos têm que tomar providência e entrar também com a represália contra a venda de armas e munições, que é um comércio livre. Se você é abordado no meio da rua por um assaltante, se ele percebe que você está com uma arma, ele vai te matar. Então, a arma vai fazer com que você morra e não com que você se defenda. A arma serve pra quê? Pra matar. Pra se defender? Você não vive num faroeste? Se a gente não mudar as pessoas, o caráter do cidadão, começando dentro de casa, você não vai mudar o outro lá fora, não. É coisinha pequena, joga uma armazinha de brinquedo fora. Mas olha só, você aquela pode que pegar solta bolinha, sabão você pode fora, pegar um grupo. entendeu? Nós fazemos aqui, na realidade, é política. Porque a gente estamos lutando para poder ter uma melhoria para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos entes queridos. Porque os nossos filhos alguns foram atingidos, entendeu? Mas estamos todos juntos lutando pelo ideal. E o governo, eles estão governando para quem? É para a sociedade. O cara tá lá, quem paga ele sou eu, nós que pagamos. Nós que pagamos governantes, entendeu? Para quê? Para que eles ficam assistindo isso aí e fique tudo certo. Quem é que vai chegar para mim e vai falar: ó, senhor Raimundo, sua filha foi morta por essas duas armas, entendeu? Foi morta por essas duas armas.
O responsável é esse. Lá no fundo, todo mundo que foi responsável. Todo mundo. Os políticos que não fizeram nada, entendeu? Os polícias que não prenderam os caras, que não tiraram as armas de circulação. Quem que vai falar pra mim quem é o responsável por isso? Hoje é muito difícil para uma pessoa adquirir uma arma. Se você tentar, você não vai conseguir. E muitas pessoas que tentarem não vão conseguir. Eu não vou conseguir? Muito difícil. Porque você tem que provar a necessidade. Você diz tem legalmente. Que provar. Legalmente. Ah, não, porque eu saio aqui agora e compro arma ali no botequim. Evidentemente que a gente não resolve tudo com legislação. Se a gente não trabalhar a questão da cultura também, não vai ter lei, não vai ter proibição, não vai ter regulamentação, não vai ter nada que dê conta disso. É porque talvez ela como objeto, ela é o objeto máximo do poder. Ela é um objeto maior do que o dinheiro. O que fazemos com o poder? O que pra gente é exercício de poder? Que palavra tão mágica é essa que está dentro das piores conclusões humanas? E esse objeto representa um mau uso que nós fazemos do poder que temos. Quando era delegado aqui na Tijuca, eu cansei de ver grupos que iam para a pista roubar carro com fuzil, com armamento pesado, armamento de guerra. Roubavam um carro, uma picape, iam para o baile funk, era até no Salgueiro na época, ficavam no baile com o carro, desciam com o carro e largavam o carro na pista. Ou seja, eles não queriam nem o valor econômico do veículo. Não. O que eles queriam era o valor simbólico. Então esse poder que a gente está falando das armas é o poder que dá acesso a determinados valores. E esses valores é que tem que ser questionados. Agora, a pergunta que eu acho que é a mais importante é a seguinte: é possível se mudar valores sem se mudar um sistema econômico, político, social? Essa sociedade capitalista, da forma que ela está, é uma sociedade violenta por si. Não adianta vir com um discurso pacifista, não adianta vir com um discurso... Porque uma sociedade apartadora, que ela é violenta no sentido social, e você sabe disso melhor do que qualquer um de nós, porque você já expressou isso diversas vezes na sua arte. Como que nós vamos querer paz nessa sociedade? Então vamos ter que mudar esse negócio. Mas se não mudar, não vai ter discurso de vamos ficar de branco na praia de Ipanema, vamos abraçar a lagoa, vamos dar beijinho na igreja. Mas é isso que tá. Mas quando você... Meu brother, como é que você tá, meu irmão? Vamos subir? Vamos. Foi nesse stand aqui que eu comecei a dar aula de tiro em 93. E logo em seguida me ofereceram uma vaga aqui para ser instrutor de técnicas de segurança e para ser instrutor de técnica de tiro. A gente teve a oportunidade aqui de formar muitos agentes de segurança e profissionais de vigilância. Não sei, perdi a conta. Aqui, quando você seccionar, você vai perceber que ele não teve expansão. O orifício de saída não é tão maior assim que o orifício de entrada. O sabão é uma coisa que tem uma textura mais mole. Então seria algo assim que fosse o mais próximo possível, dentro daquilo que a gente poderia utilizar aqui, do tecido, de um tecido humano. Agora nós vamos fazer isso com uma munição que expande particularmente. Percebe o seguinte, olha o efeito que ela ocasionou nas barras de sabão. Muito mais choque cinético, muito mais transferência de energia dessa daqui do que daquela anterior, do que daquela primeira. Então, o que significa? Que se a gente tivesse conseguido colocar esse tiro num ponto vital, a possibilidade de incapacitar o alvo, a possibilidade de bater o elemento contra o qual nós estivéssemos disparando seria muito maior. Tá? As armas são um instrumento muito válido do ponto de vista de instrumento de defesa.
Só é necessário que as pessoas se familiarizem, se capacitem para utilizar esse instrumento de defesa. Desarmar as pessoas é sobejamente importante, mas esse desarmamento há de focar no criminoso e não no cidadão de bem. O assalto ocorreu domingo, aquele horário morto, depois do jogo, 8 horas da noite, quando os jogos eram 4 horas da tarde. Tinham 2 casais almoçando, né? Um estava comendo uma muqueca, o outro tinha chegado, um gringo. E entra um cara, um moreno, forte. Eu achava que ele ia direto ao banheiro. Entendeu? E ele fez como direto ao banheiro. Aí quando eu, parei com ele, encarei ele mostrou uma automática. Aí ele puxou a pistola e falou, deita aí. Aí ele me jogou assim, me empurrou assim com a arma. Eu deitei. Aí ele veio pra cá, o outro veio, chegou pra cá, eles com a arma. Aí renderam, pegaram as carteiras e tal. Por que não ter uma arma? Já que eu conheço, sei manusear. Então a arma é pra isso, pô. Entendeu? Pra igualar a injustiça. Não é para o confronto direto. A arma é mais para defesa, pô. Ou para o cara sentir. Mesmo que talvez seja um mito isso, sabendo que eu tenho uma arma, lógico que eu me sinto mais homem. É lógico, pô. Eu não tenho dúvida nenhuma, pô. Que você tu sente mais seguro. O direito à posse de arma de fogo é um direito constitucional do cidadão brasileiro. Mas a própria legislação, o Ministério da Justiça hoje inviabilizam a posse de armas, restringem cada vez mais a capacidade, por exemplo, desse cidadão treinar. Realmente, o ideal seria que nós delegássemos ao Estado o poder de provir a segurança do cidadão e que isso fosse efetivamente exercido, mas isso não é o que ocorre. Eu não estou querendo difundir neurose, eu não estou querendo que as pessoas fiquem mais malucas. A minha ideia é tão somente dar às pessoas ferramentas para que elas possam se tornar alvos menos fáceis. Então, eu me vejo muito mais seguro com as minhas armas. Para a legítima defesa ser caracterizada, você tem que empregar uma força proporcional àquele ataque que o criminoso está fazendo contra você. Se alguém invadir tua casa, por exemplo, pulando teu muro, e você não viu arma nenhuma ainda, o sujeito não te apontou a arma, não empregou a arma para entrar na tua casa. Aí você pega a tua arma de fogo dentro da casa e atira nele, mas se você depois constatar que ele não estava nem armado, nem fez nenhum movimento na tua direção que te ameaçasse, isso não vai ser bem uma legítima defesa, vai ser muitas vezes caracterizado como excesso e aí a pessoa vai responder por homicídio mesmo. Eu respeito um cidadão que faz um curso de tiro, aprende a atirar, compra legalmente uma arma e se prepara para defender a sua família, se defender a sua residência, os seus bens. Né? Mas ele está equivocado, porque ele está com a fantasia do que é um assalto, que lhe é passado pela ideologia dos filmes de televisão. Você vai fazer o quê diante de uma arma apontada para você? Você vai fazer como o Rambo, como esses heróis de fancaria de televisão, né, que puxam a arma e atiram? Isso é história
para boi dormir. Eu não concordo que a arma sirva para defesa. A arma é para você atacar. Mesmo porque se vier alguém armado contra você e chegar primeiro, vai ser muito difícil você se defender com uma arma. As pessoas com armas de fogo na mão, elas pensam que estão se defendendo, mas no coletivo não estão piorando a situação dela mesma via sofrer um crime. Uma das maiores fontes que abastece a criminalidade de armas são as armas que os homens de bem compram e que são roubadas pelos bandidos nos assaltos. E a tragédia da segurança pública, a tragédia dos crimes no Brasil, começa exatamente pela ausência de dados. Qualquer política pública minimamente decente para ser feita, em primeiro lugar, você tem que ter um diagnóstico, tem que ter um termômetro, você avaliar o grau de profundidade do problema e avaliar quais são as possíveis medidas para você tentar mitigar esses problemas. E no Brasil, como é que isso é feito? É na base do achismo, é o mundo de ilusões, né? Então, algumas autoridades criam programas fantásticos e como eles são fantásticos, são muito bons, aparentemente geniais, não precisa medir. Vamos continuar nesse caminho que parece que funciona quando a gente não tem a menor ideia se cada um desses programas que são adotados, se eles funcionam ou não aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem aí nas polícias uma mentalidade que é muito nociva para a polícia, a instituição polícia, para os policiais e principalmente para a sociedade, que é a seguinte: existe uma guerra do bem contra o mal, eu, policial, sou um soldado do bem lutando contra o mal. Então tudo se justifica porque é uma guerra. É uma guerra entre polícia e criminoso? Então eu fui ali na padaria tomar um café, acontece um assalto, se é uma guerra eu saco a minha arma e quem for melhor, mata. Não é isso? E você que está comprando pão? Que guerra é essa? Hoje, metade dos policiais do Rio de Janeiro não tem condições técnicas e, quiçá, psicológicas de utilizar uma arma de fogo. Essa é a nossa realidade. Nós tivemos um chefe de executivo que disse: a minha polícia vai partir para cima. Cara, você está falando com um garoto de 22 anos, portando um fuzil 762, numa favela, que ele está lutando uma guerra. Um garoto que acredita que é guerra do bem contra o mal. Qual é o resultado que você vai ter? Nas sociedades modernas, a violência é cada vez mais reduzida. E mesmo nas polícias modernas, cada vez se usa menos arma de fogo. A grande tendência é o uso de armas de baixa letalidade, porque a violência está muito ligada à intolerância. E não há nada mais incompatível com democracia do que intolerância. A democracia é a sociedade em que as opiniões, as diferenças são todas elas aceitas, né? Até como um bem. Né? Não queremos uma sociedade uniforme, pasteurizada, mas sim uma sociedade viva. Nós temos em curso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um processo de genocídio, claramente colocado. Agora, a violência não é igual para todo mundo, não atinge todos os territórios e todas as pessoas. Né? As violações de direitos humanos no Rio tem CEP, né? E tem CPF também, é sofisticado. Tem territórios onde essa violência é declarada e a gente está perdendo vidas. Se você olhar para a juventude, principalmente pobre, negra, moradora de periferia, de favela, de baixa escolaridade, o que está em curso é um processo de genocídio. É a eliminação de uma geração inteira. Né? Isso é muito grave. E essa eliminação tem uma relação direta com a arma de fogo. É fundamental chamar a atenção para uma luta pedagógica, da construção de um olhar. Isso é decisivo numa cultura de direitos humanos. O olhar, nesse sentido, significa muito mais do que simplesmente o olhar físico. Né? Significa esse acolhimento humano e social. Então, eu, menino, recebo essa arma de alguém e a aponto a uma pessoa na esquina. Eu que sou zero, né? Eu que não existo, eu invisível. A arma que está apontada carrega consigo uma mão estendida, que busca um contato. Esse é um grito de socorro, é um pedido, é um clamor que é lançado, não lá do alto da arrogância desse monstro criminoso, mas do fundo da impotência e do desespero. Esse jogo que está sendo jogado não está sendo compreendido. E aí a arma de fogo funciona como? Como esse sinal, essa moeda
de acesso à visibilidade, de emergência do ser humano ou de sua negação. Nós estamos diante, então, mais do que de um fetiche, uma mercadoria qualquer, de uma linguagem que tem de ser compreendida com mais sutileza se nós queremos evitar a reprodução da espiral de violência. A educação violenta cria escravos, não cria homens livres. O uso da violência forma covardes, né, e homens violentos, incompatível com o modelo de democracia que já existe em vários países do mundo e que nós queremos construir no Brasil. Qual é o caminho? Honestamente, eu não sei. Mas esse que está aí, não é. Questionar a arma de fogo tá no mesmo vento que sopra quando você questiona a corrupção ou quando você questiona o Wall Street. Questionar o que nós estamos fazendo com o rumo da humanidade, ou o que nós estamos fazendo com o abuso de poder. Quando você está numa guerra, aí realmente é que você perdeu todos os possíveis argumentos sociais. E aí, já que perdeu tudo, você vai querer ponderar a arma de fogo? Perdeu-se tudo mesmo. Perdeu-se a possibilidade de diálogo. Eu não acredito que você chegue à pacificação por uso de arma. Você vai botar o problema mais distante, vai maquiar, mas pode ser uma posição até ingênua. Uhum. Mas eu acho que eu tenho... Eu também não acredito. Tem que... De que as armas vão resolver o problema, que se chegue à paz através de armas, né? A arma não resolve o problema. Você acredita que se chega à paz no momento? Não sei. Eu tenho uma dúvida, sabe por quê? Porque a violência que destrói, a violência que muda as relações de poder, e que isso a gente sempre viu que toda grande mudança nas relações de poder na sociedade vem através de movimentos violentos, essa violência, depois que se estabelece, ela se permanece como uma violência conservadora. Por isso que eu acho que, mais uma vez, você pensar em cultura de paz é uma atitude moderna. Porque ele deixa esse conservadorismo em xeque-mate. Mas que paz? Paz sem voz? Não, o caminho. A paz como a liberdade, para mim, não é um lugar para chegar. É o caminho. São as escolhas que você faz até esse lugar. Não é um lugar... Eu não vou ganhar os louros da paz completa. Eu não acredito no nirvana, nesse mundo, pelo menos. Como eu não acredito na minha total liberdade. Estar em paz é você estar no caminho dela. É o que você faz para chegar a ela. Você sentir as suas escolhas para aquilo. Então eu não quero ter essa escolha, dessa ferramenta, desse objeto. Eu não quero nem ponderar isso. Eu não quero ponderar que isso possa me garantir. Não quero. Mas como efetivar isso? Como efetivar, de repente, numa sociedade como a nossa? Já estamos aqui, agora isso é efetivo. O que nós estamos conversando aqui, a produção desse filme, você poder falar e ponderar sobre uma outra forma de conduzir as coisas, isso é paz de verdade. Isso se faz com acesso à informação, com educação e por exercício de dialética, de discussão. Porque, em vias de fato, hoje, as forças de repressão, que usam todos esses objetos chamados arma, são vistas como uma possibilidade de proteção. Eu acho que não. Pelo único objeto
escondidas nas calças do mundo inteiro, esperando quem cairá primeiro. Jovens na mira, jovens no osso, todos clientes do negócio. Jovens na mira, jovens no ócio, todos clientes do negócio. Negociei, negociou, negociei, negociou, negociei, negociou, negociei, negociou.